Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson e bem-vindos ao Fui no Sebo, tá? E mais uma vez agradeço de coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aí no canal, tá ok? Os geradores de conteúdo que têm conversado com a gente aí, trocado figurinha, já viramos amigo, muito obrigado a vocês. O pessoal mais antigo aí que já está na casa faz tempo também, muitíssimo obrigado a todos vocês, tá? E muitíssimo obrigado ao pessoal novo que está chegando aí agora também. Esses vídeos, esse canal existe em função de vocês, fiquem à vontade, tá? Se esparrama pelo chão, pega a almofada e, sei lá, faz pipoca, faz o que vocês quiserem aí, vamos curtir esses vídeos aí e conversar sobre eles depois, tá ok? Bom, dá um ok nesse vídeo aí, compartilha ele, siga a gente lá no Instagram, siga a gente no Facebook e no YouTube também, tá? E siga a gente lá no Scooby também, olha aí, ó, estamos lá no Scooby, @Edson542, tá? E assim, siga a gente, veja, acompanhe a gente lá, né, para ver o andamento das leituras e como é que anda a situação da biblioteca que não para de crescer. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Bom, voltando ao esquema lá de séries, né, de projetos, então vamos começar um novo hoje, tá? Que será a respeito do nosso querido Thomas Harris, tá? E já vou falar quem que é o Thomas Harris para vocês. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, o nome desse cara de verdade é o seguinte, William Thomas Harris III, nascido em 11 de abril de 1940, lá no Mississippi, tá? Lá no Tennessee, né? E assim, o que a gente sabe é o seguinte, quando ele era criança, a família teve que sair do lugar que eles moravam lá e voltar para a cidade do pai, que era Rich, para virarem agricultores, porque a coisa não estava fácil lá, né? E sabe que os Estados Unidos tem altos e baixos aí para fora dos centros, né, comerciais lá. E ainda mais naquela época, 40, 40 e pouco, né? Exatamente na época da guerra ali, né? A gente presume que isso aconteceu antes de 1945 ainda. Então mudou todo mundo para a cidade do pai, vamos virar agricultor nesse negócio, beleza? Beleza. Aí ele entrou em idade escolar, como toda criança normalmente vai fazer, né? Ele frequentou as instituições ali da região e quando ele concluiu o segundo grau, tá? Ele entrou na faculdade de Baylor, lá no Texas, tá? E não tinha muita opção, ele acabou fazendo o curso de estudos ingleses ali, tá? Para poder se sustentar, né, e tirar a carga de cima da família, ele começou a trabalhar muito cedo ainda ali no jornal New Tribune. New Tribune. New Tribune, tá? É isso daí. À noite, tá? Justamente a fase que ele começa a perceber que ele tem uma veia de escritor ali, né? Então ele começou a escrever coisas para o jornal ali e gostava muito de fornecer para eles história de suspense, terror, terror macabro, essas coisas todas, né? Uma outra coisa interessante que aconteceu é o seguinte, quando ele se formou lá em Baylor, né, isso lá por volta de 64, uma tradição que eles tinham lá era o seguinte, esse cara se formou, vai viajar para a Europa, vai fazer um mochilão na Europa lá, para aprender as coisas da vida mais ou menos na prática, né? E foi o que ele fez, né? Não fez diferente disso. Ele foi, passou algum tempo na Europa e quando ele voltou, ele voltou já para trabalhar no Associated Press ali em Nova York e por conta de tudo que ele já tinha feito lá no New Tribune, ele começou a estudar as mentes perturbadas do crime, mais ou menos isso. Acho que o foco da vida dele foi esse daí, tá? Quando ele conseguiu juntar bastante experiência nessa área, né? Contando sempre, né, para variar com a ajuda de amigos, ali por volta de 75 mais ou menos, ele publicou o primeiro livro dele, que foi o Black Sunday, um romance que depois ali, mais ou menos em 77, ele veio a ser adaptado para o cinema, tá? Mas assim, ele sempre teve preocupação que a obra dele fosse o mais fidedigna possível, né? Desse uma confiabilidade muito grande. Daí ele parou e passou 6 anos estudando crimes, estudando casos hediondos, se envolvendo em investigação e tudo isso, né? Assim, ele queria perfeição na obra dele. Então, quando foi mais ou menos ali em 81, ele produziu, né, o Red Dragon, que foi esse primeiro livro dele aqui, né? Essa é a minha edição, a gente presume que provavelmente não foi essa edição, mas é isso daqui, ele produziu esse primeiro livro, né, Dragão Vermelho,
né, onde ele vem apresentar para a gente pela primeira vez o Dr. Hannibal Lecter, né, que é um psiquiatra que fica xarope das ideias, e que vai acontecer o quê? Ele vai começar a matar o pessoal, torto e direito, lá do jeito mais imbecil que você pensar, ele vai matar o pessoal, tá? É mais ou menos isso daí que vai acontecer com o cara. É imbecil não denegrindo, porque o cara é uma mente criminosa que dá medo, tá? Aí, o que aconteceu? O Dr. Lecter fez sucesso com Red Dragon na época que saiu, né? Então ele se empolgou com essa história aí e resolveu escrever o livro que talvez fosse o livro, que talvez fosse não, é o livro que é o livro mais importante da carreira dele todo, tá? Que é o Silence of the Lambs, que nada mais é que o Silêncio dos Inocentes ali, né? Que virou, né? Na hora virou best-seller. Ele bateu na banca e virou best-seller, tá? Foi tão legal a aceitação desse livro que ali, mais ou menos, em 91, ele foi adaptado para o cinema. O que aconteceu? Oscar para ele, né? A academia gostou e deu 5 estatuetas ali para ele, tá ok? Bom, ele estava com sucesso na veia e ali em 99, mais ou menos, ele resolveu escrever uma continuação, né? Para esse livro. E foi nada mais, nada menos que esse cara aqui. Ele escreveu o Hannibal, que veio a se tornar um seriado em 2001, mas ali a coisa ficou mais ou menos estranha, porque nem tanto o público gostou do Silêncio dos Inocentes. Mas esse livro aqui o pessoal já não olhou assim, torceu um pouco o nariz. Tanto, mas o pior de tudo não foi só o pessoal não ter gostado tanto, né? Principalmente da adaptação quer dizer, tentaram fazer a adaptação para o seriado ali para ver se dava uma melhorada, mas o público continuou não aceitando muito e nem a crítica especializada deu muito apoio. Então, ali começou, né, a declinar a carreira do nosso querido Thomas Harris, né? E quando chegou ali em 2006, mais ou menos, né, ele tentou mais uma vez, vamos ver o que dá, né? Aí ele escreveu esse cara aqui, o Hannibal Rising, né? Era a origem do mal, que também ele esperava que fosse um sucesso, que ele resgatasse o sucesso do Silêncio dos Inocentes, mas não deu muito certo e a carreira começou a desintegrar de vez, né? Foi uma infelicidade, né? Mas fazer o quê? A gente não comanda todas as coisas boas da vida, né? Graças a Deus que as ruins também não, né? Infelizmente hoje, o que chega como notícia pra gente é que o Thomas Harris vive ali de pequenos trabalhos ali, mais um apoio do governo para conseguir sobreviver. Então, é esse cara que a gente vai apresentar. É o pai do Silêncio dos Inocentes, é o pai do Red Dragon, é o pai do Hannibal e o pai do Rising, né? Hannibal Rising, né? É esse cara que a gente vai apresentar para vocês, tá? Essa série de vídeos. Então, aguardem que logo, logo a gente volta aí para falar mais deles. Muitíssimo obrigado a todos. Tchau, tchau.